Saudações irmãs, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando algo referente à oração e intercessão para quem trabalha no ministério de oração. Eu tenho compartilhado uma apostila que no decorrer de vários anos tem me ajudado, tem sido uma bênção para mim, e tudo aquilo que é bom nós desejamos partilhar. E assim vou compartilhar com vocês, dando continuidade às 10 formas de orações especiais. Nós vamos agora para a 9ª forma especial de oração. A oração da renúncia. Esta oração tem por base a passagem de Marcos 14:36, no qual Jesus se submete totalmente à vontade de Deus. No momento mais difícil de sua vida humana, Jesus, pouco antes de ser crucificado, orou: Pai querido, todas as coisas que são possíveis, permite que eu não tenha que beber esse cálice, contudo, seja o que, não o que eu quero, mas o que tu queres. Catherine Marshall, falando sobre a oração da renúncia, diz: por que algumas orações são respondidas e outras não? Uma coisa sei, e aprendi através de experiências difíceis. Há um modo de orar que sempre tem resultado em gloriosa resposta. Gloriosa porque, a cada vez que é feita, libera um poder imenso que está além do entendimento humano. É a oração da renúncia. Certa vez, no episódio que ela narra em seu livro Aventuras em Oração, Catherine teve que fazer a oração da renúncia. Há 6 meses que ela estava doente e orava constantemente pela sua cura, mas em vez de melhorar, piorava. Um dia disse a Deus: Senhor, estou cansada de pedir, estou derrotada, acabada. Tu tomarás a decisão do que irá acontecer comigo. Entregou seu corpo doente a Deus e não pediu mais a cura. Logo depois estava curada. Falando sobre isso, ela diz: através desse incidente e de outros que se seguiram, Deus estava tentando ensinar-me uma coisa muito importante a respeito da oração. O espírito exigente, orientado pela vontade própria, bloqueia o caminho da oração. É bom lembrar que nem mesmo o grande pastor pode guiar, se as ovelhas, em vez de segui-lo, preferem correr à frente e tomar caminhos de sua própria escolha. A maleabilidade de um coração obediente deve ser completa, desde o ato de acertarmos nossa vontade com Deus até as ações resultantes. E, se formos pensar bem, como é que a obediência pode ser genuína, a menos que desistamos de nossa vontade própria? É preciso haver aceitação. Existe, porém, uma profunda diferença entre aceitação e resignação. Na oração da renúncia não existe resignação. A resignação diz: a situação é esta e eu me resigno a aceitá-la como é. A seguir, ela se deita no pó do universo, sem Deus, e se põe a esperar o pior. A aceitação afirma: é verdade, esta é a minha situação no momento. Vou encarar a realidade dela sem pestanejar. Mas também abrirei as mãos para aceitar de bom grado tudo o que o Pai enviar. E assim, a aceitação nunca fecha a porta para a esperança. No entanto, mesmo tendo esperança, nossa renúncia deve ser total. Diz ainda Catherine Marshall que, quando nós oramos, rendemos-nos à possibilidade daquilo que mais tememos. A oração começa, geralmente, a ser respondida e continua. A questão que nos intriga é: qual é o segredo ou lei espiritual que atua na oração da renúncia? Parte dele é o seguinte: sabemos que o medo é como uma tela que se ergue entre nós e Deus, e que impede o seu poder de chegar até nós. E como nos libertamos do medo? Isso não é fácil quando está em jogo aquilo que mais desejamos nesse mundo. Nessa ocasião, todas as nossas emoções e anseios estão atrelados ao receio do que possa acontecer. Evidentemente, somente uma atitude drástica pode destruir esse temor gigantesco e o espírito de exigência que o acompanha.
É aí que Jesus parece dizer-nos: pare de fugir dessa probabilidade aterradora e de negá-la. Encare de frente a possibilidade de acontecer aquilo que você mais teme. E eis que, quando pararmos de desviar os olhos e nos forçarmos a caminhar ao encontro do temor e o encararmos de frente, não nos esquecendo que Deus e seu poder ainda são a realidade suprema, o temor se evapora. Por vezes, o milagre da oração gloriosamente respondida ocorre nesse ponto. Em outras situações, o bom pastor nos conduz da renúncia à compreensão confiante. Na ocasião, é possível que Deus nos diga que não pode conceder-nos aquilo que pedimos. Evidentemente, enquanto não aceitarmos tal possibilidade, não estaremos sendo sinceros em nossa renúncia. Realmente, há ocasiões em que temos que fazer a oração da renúncia e confiar somente em Jesus. Nessa ocasião, entendemos que na oração da fé, parece que temos fé na fé. Mas na oração da renúncia, temos fé somente em Deus. Jamais devemos esquecer que Deus, da mesma forma que fala sim, Ele também fala não, e Ele fala espera. Veremos agora a 10ª forma de oração. A oração do louvor. Esta oração tem por base bíblica vários textos, mas principalmente o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, no qual o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo diz em tudo, e não somente pelas coisas boas e agradáveis. Merlin Carothers, nos seus livros Louvor que Liberta e Poder do Louvor, fala que existe um princípio espiritual muito profundo no ato do louvor a Deus por todas as coisas, inclusive por aquelas que nos deixam tristes e aflitos. Ele diz assim: será que você está rodeado por circunstâncias difíceis? Está lutando para entender por que isso está acontecendo? Então procure aceitar com todo o coração que Deus ama você e que Ele permitiu que tudo acontecesse para o seu bem. Louve-o pelo que pôs à sua frente. Faça-o deliberadamente e com entendimento. É verdade que quando louvamos a Deus, sinceramente, algo acontece em consequência. Obviamente, o seu poder penetra na dificuldade e notamos, mais cedo ou mais tarde, que se operou uma mudança em nós ou nas circunstâncias que nos cercam. Pode ser que passamos a sentir alegria e felicidade em meio a uma situação que antes nos parecia terrível. Ou a própria situação pode modificar-se inteiramente, mas isso deve resultar do louvor, não deve ser motivação dele. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Acontece que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam e cremos que estamos eternamente parados no mesmo lugar. Quanto mais oramos e suplicamos a Deus, o seu auxílio, mais a situação parece piorar. A mudança só virá quando começarmos a louvar a Deus por tudo do modo como está, ao invés de suplicar que Ele afaste a dificuldade de nosso caminho. Será que a fé pode crescer em meio às circunstâncias fáceis e agradáveis? Pode sim, se esperarmos e confiarmos mais e mais nas promessas de Deus. Mas a purificação, a prova de nossa fé, terá que vir através de circunstâncias que são desafio à nossa determinação de crer, esperar e confiar na palavra de Deus, apesar do que se afigura ao nosso bom senso. Quando vemos que está tudo errado, mas mesmo assim ficarmos firmes na palavra de Deus e o louvarmos, por sabermos que Ele está operando para o nosso bem, então nossa fé se fortalece grandemente. Os problemas que vêm derrubar as muralhas de nossa autossuficiência são bênçãos de Deus disfarçadas de dificuldades. Podemos agradecer a Deus por elas com toda a sinceridade e louvá-lo pelos golpes que removem a ilusão de que somos capazes de controlar a situação. Quanto mais o louvarmos, mais fácil se tornará a transição. Nossa alegria será aumentada e quase não sentiremos as dores. Descobriremos também que, quanto mais tormentosas as circunstâncias, melhor será a nossa compreensão da força e do poder de Cristo, que habita e se desenvolve em nós.
Mais adiante, o Dr. Merlin Carothers diz o seguinte: quando louvamos a Deus por circunstâncias más, não estamos aprovando ou aceitando o mal por causa do próprio mal em si. Nosso louvor não é pela dor em si, mas sabemos que Deus intervém através dela. João, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em que se baseia a nossa fé? Em que precisamos crer a fim de que vencermos. Cremos em Jesus Cristo, mas há algo mais a ser acrescentado. Acreditar em Jesus Cristo significa que acreditamos no que Ele testifica. Deus é todo-poderoso e nada acontece sem o seu consentimento ou sem que seja de sua vontade. Se nós resolvermos acreditar nisso firmemente e assim louvar a Deus por qualquer circunstância aparente, mas estou convencido de que cada situação difícil, cada tragédia, será modificada pela mão de Deus. Creio que por causa dessa afirmação que acabo de fazer, muitos poderão pensar que Deus vai mudar a situação para aquilo que nós achamos bem. Mas não é isso que estou dizendo. Quando confiamos inteiramente a Deus qualquer situação má, agradecendo-lhe e louvando por ela, o poder de Deus modifica, anula ou vence o plano maléfico inerente ao acontecimento, mudando-o para que se enquadre no plano original e perfeito de Deus. Podemos não entender o plano de Deus ou não reconhecê-lo como sendo bom, mas ao louvarmos o Senhor, por ele liberamos o seu poder a fim de que todas as coisas concorram para o nosso bem. Isso diz o Dr. Merlin Carothers, mas você poderá passar pela mesma experiência se decidir a louvar ao Senhor por todas as coisas. Nós temos agora condições para a oração que prevalece. Primeiro, a humildade contrita perante Deus e a renúncia ao pecado, segundo Crônicas 7,14. Segundo, buscar a Deus de todo o coração, Jeremias 29, 12 a 13. Terceiro, a fé em Deus, Marcos 11, 23 a 24. Quarto, a obediência, 1 João 3, 22. Quinto, depender do Espírito Santo, Romanos 8, 26. Sexto, a importunação, Marcos 7, 24 a 30 e Lucas 11, 5 a 10. Sétimo, pedir segundo a vontade de Deus, 1 João 5, 14. Oitavo, em nome de Cristo, João 14, 13 a 14 e muitas outras passagens. Nono, é preciso estar disposto a corrigir males feitos a outras pessoas, Mateus 5, 23 a 24. Agora temos aqui causas do fracasso da oração. Primeiro, o pecado no coração e na vida, Salmo 66, 18, Isaías 59, de 1 a 2. Segundo, a recusa persistente em obedecer a Deus, Provérbios 1, 24 a 28, Zacarias 7, 11 a 13. Terceiro, o formalismo e a hipocrisia, Isaías 1, 2 a 15. Quarto, a má vontade em perdoar os outros, Marcos 11, 25 a 26. Quinto, a motivação errada, Tiago 5, 2 a 3. Sexto, o desprezo à lei de Deus, Amós 2, 4. E sétimo, falta de amor e caridade, Provérbios 21, 13. E assim, irmãos e irmãs, eu encerro essa série de vídeos referente a 10 formas de oração. Tem sido uma bênção na minha vida, no decorrer de anos, e creio que possa te ajudar também. É mais um instrumento para quem trabalha no Ministério de Oração e Intercessão. Você pode rever os vídeos anteriores, meditar, compartilhar, aprender algo. Fica à disposição dos irmãos e das irmãs. Claro que em algum momento
vocês observarão algum efeito especial, como barulhos externos. Porém, como nós moramos numa grande cidade, uma cidade urbana, é difícil não termos barulhos externos. Mas eu creio que nós focarmos no que é importante, que é o estudo, tudo será uma bênção para nós. Assim, agradeçamos ao nosso Deus por essa série de estudos e em breve daremos continuidade com mais algum material que eu tenho a respeito da oração. E assim podemos trabalhar no ministério de oração, na Igreja Terrena de Jesus, a cada momento. Tendo uma vida comunitária e mesmo individualmente, podemos trabalhar a prática da oração e intercessão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e assim oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque estiveste nos iluminando, nos abençoando, Senhor. E que algo, Senhor, desses vídeos que nós temos à disposição sejam úteis, sejam bênçãos para quem o assistir e quem desejar tirar algum proveito deles. Te peço nesse momento por cada vida, todos nós, Senhor. Te agradeço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs e até a próxima série de vídeos a respeito da prática do ministério de oração e intercessão em Cristo Jesus. Amém.